Bom dia, pessoal. Esse vai ser o vídeo da devolutiva das nossas atividades, que foram 4 atividades para compor a nota do segundo bimestre. A primeira atividade, eu solicitei uma pesquisa com 2 questões. A pesquisa primeira era para vocês pesquisarem sobre os desdobramentos da Primeira Guerra Mundial, ou seja, os acontecidos, as consequências após a Primeira Guerra Mundial e sobre o período entre guerras, sobre a ascensão dos regimes nazifascistas. Atividade 2, eu gravei uma videoaula e postei algum conteúdo sobre a Primeira Guerra Mundial. Aí eu propus 2 questões. A questão 1 era a seguinte: quais foram os 2 blocos formados e como ficaram conhecidos cada um deles? 2 blocos formados durante a Primeira Guerra Mundial. O primeiro bloco era a Tríplice Aliança, formada pela Alemanha, a Áustria-Hungria e a Itália. E o segundo bloco era a Tríplice Entente, formada pela Inglaterra, a França e Rússia. Lembrando que a Itália ela muda de lado a partir de 1914, no início da guerra. E os Estados Unidos entra para a Tríplice Entente também, só no finalzinho da guerra, em 1917. A questão 2 era: qual documento assinado colocou fim no conflito? Cite 4 consequências desse documento para a Alemanha. O documento era o Tratado de Versalhes. Ele determinou que a Alemanha devolvesse alguns territórios anexados, ele determinou que a Alemanha perdesse alguma das suas colônias, ele promoveu uma redução no exército alemão, um desarmamento da Alemanha e a suspensão da marinha alemã, fazendo também a proibição do uso de submarinos pela Alemanha. Então essas são algumas consequências que eu julguei aqui citar, não que existam só essas, algumas pessoas me escreveram essas também, escreveram outras. A atividade 3 foi sobre a aula de nazifascismo e eu propus 4 questões para serem respondidas. A primeira: escreva quais aspectos principais dos regimes nazifascistas. Eu vou citar alguns aqui. O ultranacionalismo, que é aquele nacionalismo exacerbado, é a nação sobretudo, o totalitarismo, o culto à personalidade de um líder, o discurso de raça superior, o unipartidarismo e o anticomunismo. Eu não vou explicar cada um aqui o que significa, porque eu já expliquei na aula que eu propus dessa temática, na videoaula que eu fiz dessa temática, tá? A questão 2. Quais as características de um Estado totalitário? Hoje em dia é possível perceber essas características presentes em algum Estado? Vamos lá. A ideia que define o Estado totalitário é a ideia de um Estado total, um Estado cujos interesses estão acima dos interesses individuais. E todas as pessoas que compõem esse Estado, Estado com E maiúsculo, portanto eu estou falando de país, todas as pessoas são subordinadas aos interesses dos Estados. O que também reflete aos interesses do líder, aos interesses desse líder supremo. Por exemplo, na Alemanha, o Estado totalitário alemão, que permaneceu aí até ao final da Segunda Guerra Mundial, refletia as ideias de Hitler, refletia as ideias do líder. A questão 3. Aponte um aspecto que difere o fascismo italiano do nazismo alemão. Entre alguns aspectos eu vou citar os principais aí, que é o corporativismo e o racismo. Inicialmente o fascismo na Itália não era racista, ele não tinha esse discurso de raça superior. Vindo isso acontecer após a ascensão de Hitler e o Mussolini, para se afinar mais com as ideias de Hitler, apesar do fascismo ser um pouco mais antigo do que o nazismo, mas quem deu força para os regimes nazifascistas foi Hitler após sua ascensão ao poder. O corporativismo é o quê? O fascismo, ele pregava, ao contrário do comunismo, que tem esse discurso de antagonismo de classe, de luta de classe, o fascismo ele pregava o quê? A união de classes, a criação de corporações que, em tese, entre aspas, muito grande, representariam os interesses do patronado, do empregado ou do dono de terras e do campesinato. Lembrando aí que o campesinato nada mais é do que o proletariado do campo, Não usamos muito essa terminologia, essa designação para falar do campesinato, mas ele é o trabalhador do campo, e o proletariado ele é o trabalhador urbano, o que passou a trabalhar nas fábricas, depois da Revolução Industrial. E a questão 4 era: pesquise sobre a ascensão
de Hitler em 1933 na Alemanha, que era para falar um pouco sobre isso que eu acabei de comentar agora, tipo, o que mudou? O que mudou foi que a ascensão de Hitler no poder configurou uma força dos regimes nazifascistas, uma força que não existia anteriormente a isso. Eles já vinham aí presentes na sociedade, fazendo algumas mudanças e tendo alguma força política. Mas quem, assim, chancelou o nazifascismo no mundo foi a ascensão de Hitler no poder. Quando ele sobe ao poder e assume, além de líder do partido, o cargo de chanceler da Alemanha em 1933. A questão 4 vocês vão responder ainda, eu ainda não corrigi, mas era sobre a aula de Revolução Russa. A questão 4, a primeira questão, atividade 4, na verdade, tinha duas questões. A primeira questão era: o símbolo convencionalmente usado pelos partidos comunistas em todo o mundo é a foice e o martelo, conforme a imagem a seguir. Daí eu coloquei a imagem do símbolo da foice e do martelo. Daí eu pedi: pesquise e escreva em seu caderno como surgiu esse símbolo e por que ele foi adotado pelos partidos comunistas. O símbolo, ele surge e remota a Revolução Russa de 1917, em específico a Revolução de Outubro, que é a Revolução Bolchevique, que é a Revolução Popular da Rússia, né? Ele tem a foice e o martelo. O que lembra você? O que lembra vocês a foice e o martelo? Ele, na verdade, é a representação aí da foice do trabalhador do campo com o martelo, que representa o trabalhador urbano, o trabalhador fabril, né, o proletariado. Então, assim, ele é o símbolo principal dos regimes comunistas e da Revolução Russa, que foi uma revolução socialista e comunista, porque ela tinha esse caráter popular, esse caráter de representar o proletariado, representar o trabalhador. E eu pedi para vocês escreverem um texto de no mínimo 8 linhas, então aí vocês vão deslanchar informações mais sobre esse símbolo. E outra coisa, ou a segunda questão dessa atividade 4 foi: por que Stalin foi escolhido para substituir Lenin e se tornou líder do partido bolchevique? Eu pedi ainda para vocês caracterizarem o governo de Joseph Stalin. Eu não vou comentar essas caracterizações, isso eu vou ver o que vocês vão escrever aí. Por que o Stalin foi escolhido? O Stalin, em bom português, ele foi comendo pelas beiradas, né? Primeiro ele ocupou alguns cargos, ele participava de todos os grêmios do Partido Comunista, e depois de um tempo ele foi eleito secretário-geral do partido, que ele tinha o intuito de mediar alguns conflitos da liderança. Esse cargo que ele assumia aí nesse momento era um cargo muito mais burocrático do que político. Nisso, o Stalin começa a ganhar força e começa a ganhar um apelo dentro do partido. E pouquinho depois dessa eleição, o Lenin, que era o grande líder da revolução, o grande líder do partido, ele é acometido por um AVC, né? Ele fica acamado. Quando ele percebe essas aspirações de Stalin, a questão do Stalin ser um cara totalitário e tudo mais, não há mais tempo, ele acaba por morrer e o Stalin assume o poder da nação, né? E o maior crítico ao Stalin, o maior concorrente dele era o Trotsky, que ele tinha uma linha de pensamento um pouco diferente em relação à revolução, né? A gente não dá para saber, na história não existe se, né? A gente não pode falar e se Trotsky tivesse assumido o poder, será que seria diferente? Talvez fosse, talvez não, né? Mas é nessas comendo pela beirada que o Stalin chega ao poder e promove tudo que ele fez na Rússia, né? Enfim, essa foi a devolutiva das 4 atividades que eu passei. Eu espero que vocês façam proveito desse vídeo e que clareiem um pouco as questões que eu pedi e solicitei a vocês.